Alô, testando. Alô. Olá pessoal, eu sou o Léo Wan e numa live essa semana eu tava falando sobre o novo episódio do meu podcast Histórias. O tema desse episódio é sobre a minha relação com o meu pai, se eu for resumir bastante. E eu falo sobre como que a nossa relação era muito difícil, mas era muito preciosa. E aí eu comecei a falar sobre o meu pai. Então vai ficar bem longo esse episódio, eu tô bem animado, eu escrevi sobre o meu pai, em homenagem ao meu pai e para o meu pai, né? E foi uma live muito profunda, a gente começou a tocar em temas que eu não esperava tocar em lives, principalmente que eu fiz muito nada, decidi fazer essa live. E eu resolvi editar alguns momentos, os melhores momentos, a live tem mais de 1 hora, pra vocês sentir o que vocês acham. Pra quem não sabe, né, eu fiz uns vídeos falando disso. Meu pai morreu na pandemia. Tá sendo e foi dias muito difíceis pra mim. E eu ainda tô processando bastante tudo isso. Já processei, mas eu acho que leva muito tempo pra você processar algo assim. Escrever essa história me ajudou muito. Eu escrevi um pouco sobre a vivência que eu tive com ele. Eu tinha uma relação muito difícil com o meu pai. A gente tinha momentos que a gente era próximo, mas no geral a gente não era muito próximo. Tem toda uma coisa de masculinidades que inclusive eu falo bastante no meu canal sobre. Se eu fosse falar, ser bem realista assim, eu acho que eu falo sobre masculinidades no meu canal por causa do meu pai, assim. Meu pai, ele era uma forma que eu encontrava de falar com ele, sabe, de tipo, ó pai, as coisas podem ser um pouco mais fáceis, sabe? As coisas não precisam ser você não precisa estar se provando toda hora. Era uma forma de eu me conectar com meu pai, porque eu não conseguia falar com ele no dia a dia, sabe? Chegar no dia a dia e falar direto com ele. Então, os vídeos eram uma forma que eu encontrava de falar com ele. Principalmente porque meu pai que me introduziu pra todo esse mundo aqui, né, de filmes, de séries e tal. Ele gosta muito, sempre gostou muito disso. Um dos arrependimentos que eu tenho com relação ao meu pai é que eu queria ter dividido mais da minha vida com ele, né? Ele me criou de uma maneira que a gente acabou não sendo próximos. Ele nunca me bateu, não fez nada assim em mim, mas ele era muito rígido comigo. Ele exigia muito de mim. Imagino que muitas pessoas talvez se identifiquem também com isso, mas ele era muito rígido comigo. Ele exigia que eu fosse uma coisa específica ali, perfeita. E eu não era. Nem ele era. Tá ficando bem íntimo aqui, né? Mas ele morreu, ele tirou a própria vida, né? Ele tinha depressão, o cerne disso tudo também é que ele exigia muito dele mesmo. Ele exigia que ele fosse um homem sabe? Um ideal de homem, de masculinidade que ele não era. E que eu não sou também, mas que eu, desde cedo, entendi isso e eu comecei a falar sobre isso aqui e falar sobre essas coisas tal, e entender melhor, assim. Eu fiz esse caminho, né? Meu pai não. Meu pai, ele achava que tinha que ser um ideal, assim, de homem. Mob falou, eu não consigo ter uma relação boa com meu pai, porque eu não consigo conversar com ele. Eu acho que eu vou me arrepender de não falar tanto com ele. Mob, eu vou falar uma coisa pra você, assim. Vou falar como que eu me senti quando meu pai morreu, assim. Eu senti muitas coisas, né? Mas algo a se pensar. Cada pessoa tem uma vivência, mas é uma coisa a se pensar, que é a seguinte. Eu tinha uma relação muito difícil com ele. Às vezes eu tentava me abrir, mas pra mim era muito difícil. Mas eu pensava, poxa, se meu pai morresse... Eu pensava isso, tanto que uma vez ele já tentou se matar, e eu fui buscar ele no hospital e tal. E eu lembro que eu pensava, se o meu pai morrer, eu tenho arrependimentos? Tipo... Como que eu tô me sentindo? Na hora eu pensei, não, eu não tenho arrependimentos, assim, eu tô bem, eu fiz, sabe, essa é a relação que eu tenho aqui com ele e tal. E eu tava mesmo, eu realmente tava bem. Só que aí quando ele morreu foi muito doido, porque o que aconteceu é o seguinte, eu sinto que esse aqui é você, né? Esse aqui é a pessoa que você quer se relacionar, no caso o meu pai. E você tem toda uma barreira que impede você de conversar com ele, que impede a sua relação de ser próxima. Quando a pessoa morre, essa barreira some, e é muito doido, porque ela simplesmente some, e eu senti isso. Eu recebi a notícia, eu senti, e isso vem com uma onda de alívio, inclusive. Vem um alívio que, tipo, tudo que impedia você de ser próximo da pessoa e tudo que impedia você de amar essa pessoa, some. Só que quando isso some, tudo o que resta é o amor entre vocês dois. Tudo o que resta é só, tipo, o que um sente pelo outro. Só que o problema é que a pessoa foi já. Então esse amor dói muito, muito, porque você tá exposto a ele, tipo, não, a barreira não está lá. Então você pode sentir todo o amor, é como se
a vida inteira a pessoa não deixava você amar ela, sabe? E com meu pai era muito isso, meu pai era uma pessoa muito difícil, eu não conseguia me aproximar dele, ele também não conseguia se aproximar de mim em função de como a nossa relação tava dada. Mas quando ele foi, todas as barreiras sumiram e tudo que restou é o amor entre eu e ele, assim. E isso dói muito ainda. E agora eu penso, tipo, nossa, o que eu faria diferente? Eu gostaria de ter tentado mais, ter tentado superar mais a barreira. Tipo, eu entendo e eu já me perdoei, inclusive, tô no processo de me perdoar por não ter feito mais. Eu entendo que essa era onde eu tava naquele momento, sabe? Mas eu gostaria de ter tentado mais. Se eu soubesse que era assim que a gente se sentia quando uma pessoa vai, eu teria tentado mais. Então eu digo isso pra você, eu tava falando pro Mob, né? Espero que você esteja aí ainda. Pensa sobre isso. Na hora que ele tava vivo, não fazia sentido eu tentar me aproximar, porque era difícil. Não que não fazia sentido, mas eu não sentia vontade, eu não sentia que eu necessitava isso. Mas depois que a pessoa foi, é muito louco, simplesmente sentir essa vontade, simplesmente veio o amor que eu sentia por ele me bombardeou, assim. Então isso é uma coisa a se pensar, assim. Eu digo isso pra todos, pra qualquer relacionamento, sabe? Não necessariamente se a pessoa morre também. Eu acho que isso existe em todos os relacionamentos. Pensar o que você realmente sente com relação à pessoa, sabe? Que muitas vezes o que você sente por ela, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja amigos, seja namorado, sei lá. O que você sente por ela tá mascarado, tá escondido atrás de uma armadura que foi criada entre vocês. E é muito doloroso essa armadura sumir e tudo que resta é o que você queria ter tido com ela. Então, isso é a minha experiência que eu tive com isso. Eu peço pra vocês pensarem sobre isso, porque eu realmente não falam sobre isso. Nunca ninguém falou isso pra mim, que acontecia isso. Sofia falou, tem umas horas que eu fico pensando se é certo caber aos filhos tentar fixar a relação com os pais. É tão desgastante, mas eu tento todo dia. É isso mesmo, Sofia. Isso é uma coisa que eu pensei muito, tipo, poxa, é a minha responsabilidade consertar a relação que os meus pais que criaram, né? Os pais que, no início, quando você é criança, os seus pais fazem as escolhas por você. Você tá meio que vivendo a vida que seus pais escolheram, sabe? Então, o que eu entendo é que, assim, se cabe aos filhos fixar a relação com os pais. Eu acho que não. Mas eu acho que se você tem uma noção de que é importante pra você e você vai atrás, isso vai fazer muito bem pra você. Isso vai fazer muito bem pros dois. Eu acredito realmente que cada um, no momento em que está, fez e faz o que é possível, sabe? Então, eu acho que é muito importante você se perdoar pelas coisas, sabe? Se você não fez alguma coisa porque era muito difícil pra você, tudo bem, sabe? Se você sentiu que era difícil, é porque era difícil, sabe? Respeite os seus sentimentos, sabe? Nayan falou, muito louco isso. Meu pai não faleceu, mas só consegui me aproximar dele quando ficou muito doente. E vi um cara negro transbordando de alto ódio. Atualmente tô aproveitando um pouco o cotidiano dele. Eu acho que momentos de doença, assim, realmente aprendem muito. Ensinam muito. Que bom que você tá aproveitando o cotidiano com ele. É muito louco isso, de como amor e morte estão juntos, né? Eu fico pensando se a gente seria capaz de amar tanto assim as pessoas se a gente não morresse. Ou se a pessoa não morresse. Eu acho que não, sabia? Eu realmente acho que não. Acho que a gente não ia ser capaz de amar os outros como a gente ama se o outro não morresse e se a gente não morresse. Vitor falou, eu não sei se me sinto próximo da minha família. Às vezes eu sinto que viveria bem só. Eu não sei se sentiria falta dele se eu morasse em outro país, por exemplo, sei lá. É como se eu não tivesse laços com ninguém. Vitor, eu acho que eu não sentia que eu precisava mais do meu pai, sabe? Eu precisava no sentido emocional de a troca com ele me traria coisas, me traria resoluções, sentimentos, sabe? Eu também não sentia isso, mas depois que ele morreu, tudo isso sumiu e eu percebi que eu queria muito isso. Então pense sobre isso, pense. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? E dar os ensinamentos sobre isso. Frustrações muito grandes, assim, que meu pai tinha. Ele não realizava as coisas. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito talentosa, assim. Ele sempre foi muito culto, né? Esses livros aqui, mais da metade são dele. E ele queria tocar as pessoas de algum jeito, mas ele não conseguia. Ele não conseguia, assim, e ele ficava frustrado e se achava ruim por isso. Eu queria fazer uma correção bem rápida nesse meu comentário no vídeo. Eu falei que o meu pai, ele não tocou muitas pessoas e que ele não chegou nesse objetivo, mas não, ele chegou, ele tocou muita gente, e mesmo se não tivesse tocado, ele tocou algumas pessoas. Ele me tocou a minha irmã, tocou vários amigos, várias amigas que vêm pra mim e falam como ele influenciou eles de alguma forma. Ele apresentou livros e conceitos. Meu pai sempre deu livros pras pessoas. Era a forma dele demonstrar afeto, inclusive. Isso aqui é o primeiro livro, quando ele tinha 9 anos ou 12 anos. Ele leu esse livro aqui, Viagem ao Centro da Terra, que foi como ele começou, inclusive, a ler. Então ele sempre deu muito livro, mas não só livro de ficção como esse, né? Ele sempre deu muito livros de teorias do mundo, livros de matemática, livros de Star Trek. Ele ama Star Trek. Esse Spock aqui
ficou na sala dele por muito tempo. É totalmente injusto eu falar isso. Meu pai, ele conseguiu chegar no objetivo dele. O lance é que ele foi criado de uma forma que ele achava que precisava ser perfeito. Eu falo como meu pai, ele exigia a minha perfeição, mas ele exigia mais ainda a dele. Ele sempre cresceu escutando de todos que ele era muito inteligente, que ele ia chegar longe. O Silvio vai ser um homem incrível, que vai tocar muitas pessoas, vai ser bem sucedido, vai ter dinheiro. E aí quando ele não tinha isso, quando ele não chegava nesse lugar de perfeição que colocavam ele se sentia insuficiente, porque é impossível chegar nessa perfeição. Então meu pai se sentia insuficiente o tempo todo, porque ele tinha que ser perfeito, então ele estava sempre pensando muito no futuro, nas coisas que ele vai conquistar, e ele não percebia a pessoa incrível. Ele percebia e não percebia, mas ele às vezes não olhava eu queria que ele olhasse mais pra ele mesmo e percebesse a pessoa incrível que ele é, e não que ele achava que precisava ser. Resumindo, o meu pai tocou muitas pessoas. Então eu gosto de falar meus aprendizados com ele e dele, porque eu sinto que eu tô realizando algo que ele queria muito na vida, que era tocar as pessoas de alguma forma. Saber que as coisas têm um fim fazem ter um apreço maior. Sim, se vocês não assistiram The Good Place ensina bastante sobre isso, é muito bom. Kainazitz falou, meu pai sempre foi FDP, então eu nunca senti vontade de me conectar com ele. Kainazitz, eu acho que, assim, cada um tem um pai, eu não sei como é que é o seu pai. Se ele é um FDP mesmo, tipo, realmente, eu acho que é preciso cortar pessoas da sua vida. Mas se você sentir vontade de falar com ele, fale por você, sabe? Por mais que ele seja um escroto, meu pai, ele fez muitas coisas escrotas comigo. Muitas. Minha infância foi um inferno, assim. Não foi um inferno, eu amava a minha infância, mas pedaços da minha infância foram muito difíceis por conta do meu pai. Mas eu vejo que no fim das contas, tudo que eu queria era me conectar com ele. Então, acho que vale pensar. Pensem sobre isso. O Arthur só fala bosta, eu tenho certeza que seu pai se orgulha de quem você é. Eu espero. Na verdade, eu sei, ele falava isso pra mim muito. Ele sempre falava que ele tinha muito orgulho de mim. E eu ficava muito feliz, mas ao mesmo tempo, sabe, parte de mim sentia meio, tipo... Quando eu era criança, eu nunca senti que ele teve orgulho de mim. Ele sempre era muito rude e muito rígido comigo. E aí eu penso, poxa, só agora que tô bem sucedido, sabe? As pessoas gostam de mim e tal, eu tenho pessoas que me escutam. Poxa, agora que você tá me escutando, sabe? Eu lembro que parte de mim pensava assim um pouquinho. E eu me arrependo disso? Claro que eu me arrependo, mas ao mesmo tempo, sabe? Eu entendo que era a minha história ali, era o meu momento ali, eu tive essa criação. É o que eu disse no início, lá no meio da live. Se você se sentiu assim, tem uma razão pra você se sentir assim. Então, aprenda a se perdoar. Eu sinto que a gente tem muita dificuldade de se perdoar. Sofia, você é muito forte por falar sobre isso. Que bom que você tá quebrando essas barreiras, ajudando outras pessoas com a sua dor. Eu tô muito surpreso que eu tô falando isso sem chorar, porque pra mim, falar sobre meu pai me faz chorar muito, assim. Mas eu ter escrito sobre isso, eu ter feito um vídeo já sobre isso, conversado muito sobre isso, ter feito terapia especificamente sobre luto, me fez muito bem. Eu tô conseguindo falar sobre isso, mas não é fácil também. O Vitor77 falou, meu pai é um grande ponto de interrogação pra mim. Ele morreu quando eu tinha 1 ano e as pessoas não falam sobre ele pra mim. Eu não sei como ele era, não sei o que ele gostava. Eu acho que posso dizer que não sei quem é meu pai. Já soube coisas chatas sobre ele e coisas legais, mas no final das contas não sei quem ele já foi. Eu não sei como é que é perder um pai muito novo, Vitor, a ponto de você não saber o que é ter um pai, mas eu percebo que as pessoas são complexas. Faz muito sentido você dizer que você já descobriu coisas chatas sobre seu pai e coisas legais, porque nós somos assim. E eu acho que se você sentir necessidade disso e vontade disso, vai atrás, sabe? Pergunta mais sobre seu pai e você mesmo vai criar uma ideia de quem ele foi. Porque, né, eu acho que nós somos feitos de histórias. Mesmo se você viveu a vida inteira com uma pessoa, aquela vida que você viveu com a pessoa é uma história. E dentro dessa história tem várias historinhas. Então, você escutando partes do que os outros têm a dizer sobre o seu pai, eu acho que você consegue montar a sua própria história sobre ele. E conhecer o seu pai de um jeito que ninguém mais vai conhecer. Do seu jeito. O Arthur falou, nós somos feitos de histórias. Sim, e não sou eu que tô falando isso, que nós somos feitos de histórias, viu? Alguém fala por aí e eu só tô reproduzindo, mas é real. As histórias informam quem nós somos, né? O que é, sabe, religião, de certa forma, é uma história, né? A história de Jesus, a história tal, é uma história que é contada para nós. Não tô dizendo que é uma história falsa, uma história, não tô dizendo isso, tô falando que é uma história. A gente tem uma história de quem nós somos na nossa cabeça, inclusive. É assim que a gente faz sentido. Por isso que nós gostamos tanto de filmes, de séries, porque é uma forma que a gente consegue fazer sentido do mundo real. Porque o mundo real é muitas coisas, são muitas coisas, muito complexo. A gente não entende o que está acontecendo, né? E as histórias fazem a gente ter um pouquinho de controle mais sobre... Controle / compreensão. O Arthur falou, e você acha que só somos nós que escolhemos essa história? Ou pelo menos como contar essa história. Se diz a história, as nossas histórias, né? Não, eu acho que o que eu quero dizer com nós somos feitos de histórias, eu quero dizer que a gente realmente faz sentido das coisas quando a gente coloca elas numa história. E o que é uma história, né? Uma história, tem várias formas de criar história, mas a história é um ponto A indo para um ponto B, pode ser
pode ser um conflito. Então, a pessoa tá indo num lugar, a mais acontece alguma coisa. Eu acho que a gente faz sentido mesmo do mundo assim. Então, por exemplo, daqui a meia hora eu vou ter que sair, meia hora não, uns 40 minutos, eu vou ter que sair porque eu tenho exercício, eu faço crossfit. E aí, por que eu faço crossfit? Eu faço crossfit porque eu quero ser saudável. É uma história isso, sabe? Eu tenho um objetivo, que é ser saudável. Como que eu vou chegar nesse objetivo? Fazendo isso aqui, e aí tem os... Então, sabe, a gente cria histórias nesse sentido que eu quero dizer. E desde coisas pessoais, mas do mundo também. Tipo, o governo quer você tem um objetivo, você tem um objetivo. Ou então, tipo, mesmo quando a gente pensa no sol, sei lá, o sol criou a vida. E isso tem uma história também, sabe? A história do universo, o Big Bang. Então, a gente faz sentido do mundo com histórias, é isso que eu quero dizer. E o Paquito falou, eu me sinto privilegiado por ter tido um pai presente e amoroso na infância, mas meus pais se separaram. Já tem uns 10 anos que ele não mora na mesma casa e uns 6 que mora em outra cidade. Longe, não dá pra ir qualquer hora. Apesar de conversarmos, acabo perdendo contato, até que literalmente. Eu sei, perder contatos, né? Mas eu acho que é sempre importante tentar de alguma forma retomar, ainda mais que agora a gente tem, né? Internet e tal, por que não um papo a cada mês? Mandam alguma coisa pro WhatsApp, olha só vi esse filme aqui, ó, que legal. Só as poucas vezes que eu fiz isso, as vezes que eu fiz isso com meu pai, hoje eu me sinto tão bem de ter feito isso. Tipo, eu lembro que eu tava assistindo Vikings, eu pensei, meu pai vai gostar dessa série, eu mandei. BoJack Horseman, eu tava assistindo, meu pai vai gostar dessa série, mandei pra ele. Fico muito grato que eu fiz esse movimento, sabe, de mandar pra ele essas coisas pra ele. O Rei Rabuski falou, meu pai era meu melhor amigo, cúmplice, sabe, ele se separou da minha mãe e ele se casou de novo. A nova mulher proibiu ele de falar comigo. Fazem 2 anos que não o vejo, mesmo tentando contato. Poxa, eu acho que se você tá tentando contato, você tá fazendo a sua parte. Que bizarro que seu pai, sabe, eu acho que seu pai tem coisas a resolver. Não tem nada a ver com você, viu? Não se sinta menos amado, não se sinta menos por isso. Não tem nada a ver com você, o Rei Rabuski. O seu pai não querer falar com você. São coisas dele, que ele se fechou lá por causa da mulher nova dele, mas ele que quis ficar nessa situação e é coisas dele que ele tem que resolver com ele mesmo. Não tem nada a ver com você. Você tentou contato, continua tentando, sem se consumir no processo, fazendo a sua parte. Tem que vir dele. Você pode fazer só 50%. Nem isso, na verdade, porque os pais tinham que ter mais do que 50%, eu acho. Eunairis falou, nossa, me identifico muito, tento provar alguma coisa pros meus pais que eu sou o suficiente, mas eles me veem só como uma criança. Parece que nada é o suficiente. E talvez nada seja mesmo. Talvez você tenha que chegar num momento em que, tipo, é isso aqui, essa relação com meus pais, o que eu quero? O que me preenche, sabe? O Arthur falou, ei Léo, qual a melhor coisa que se lembra do seu pai? Eu tenho muitas coisas boas que eu me lembro do meu pai. Uma coisa muito, muito legal que eu lembro dele é que... Eu tô quase chorando aqui. Ele sempre... Eu já falei isso em vídeo e tal, mas ele me dava esses bonequinhos aqui e ele falava assim que brincar com esses bonequinhos é tão importante quanto estudar na escola, sabe? Isso que me fez, inclusive, querer fazer cinema, fazer audiovisual, porque eu sei que é importante isso aqui. Nossa, Léo F falou, eu sempre tentei me provar para o meu pai porque a visão que ele tinha de mim era de tempo perdido. Meu pai é uma pessoa difícil, ele tá tentando ser melhor e eu respeito por isso. Eu acho que isso que é legal a gente ver nos nossos pais, sabe? Se eles estão tentando ser melhores, eles não são o que a gente gostaria, mas eles estão tentando. Isso é muito precioso. Muito. E meu pai tava tentando, sabe? No final da vida ele tava tentando ser melhor. Eu via isso. Tipo, eu via a disputa, o conflito dentro da cabeça dele. Ele lutando pra ser melhor. E a dor era tanta, inclusive, que ele escolheu tirar a vida, sabe? Então, eu acho que é muito importante ver esse esforço da parte, não só dos pais, mas de outras pessoas também, sabe? Se elas estão tentando. Elas estarem tentando vale muito também. N. Elias, essa reflexão sobre pais me fez pensar muito sobre meu pai. Meu pai tem transtorno psicológico, a doença afastou muito a gente emocionalmente, porque apesar de no dia a dia a gente conviver bem, não existe laço emocional. É como se fosse um abismo entre a gente. Meu pai também tinha, N. Elias. Ele não era diagnosticado, mas ele tinha algum transtorno bipolar, ele tomava remédio, e eu entendo isso. E assim, eu acho que é importante saber que o seu pai tem uma doença e tentar se conectar com ele. Mas a partir do momento em que você começa a se consumir no processo, sabe? A perceber que você tá se sacrificando a sua individualidade, pensa se vale a pena. Tipo, eu acho que é ok você pensar em você também. É ok você parar e pensar, pera, eu tô me consumindo nisso aqui. Eu acho que é muito importante você pensar em você também. E o que vocês acharam dos temas, das conversas que a gente falou na live? Eu quero falar com vocês. Eu quero escrever aqui e comentar o que vocês têm a dizer sobre isso. Lembrando que tá vindo um vídeo bem longo e bem analítico aqui no YouTube. Nesse meio tempo eu vou trazendo muitos temas que eu falei em lives, não só temas profundos assim, mas falar sobre o novo filme da Netflix, do Caminho da Lua, a animação, falar sobre o que esperar de Shang-Chi. Eu gravo live mais ou menos como eu gravo vídeos assim aqui que eu falo com vocês, não vídeos de emoções, de análise, mas vídeos que eu falo com vocês, então meio que dá na mesma eu trazer uma live editada
e um vídeo como esse aqui que eu tô falando livremente com a câmera. Vai me acompanhando nas lives, por favor. Eu vou estar lá conversando com vocês. Dê uma entrada lá, faça uma pergunta, eu respondo. Tô tentando responder a grande parte das perguntas lá. Eu sou o Léo Wan e até a próxima.